Aleluia. Deixe-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como mundo dar. Aleluias. Nem se perturbe, nem atemorize a vossa alma. Glória a Deus. Porque este aqui é o dia que o Senhor fez. Desta feita, nos encontramos alegres, satisfeitos, regozijados na sua maravilhosa graça e presença. Por aqui o teu servo Marcelo passando por aqui para vou deixar uma palavra de reflexão no dia que se chama hoje. Carta missiva, ou epístola de Deus, escrita por Tércio, labiada ou dictada pelo apóstolo Paulo, capítulo de número 7, alguns versículos, a partir do versículo 7, diz assim, tem o título do assunto, né? Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Estando mortos à lei, glória a Deus, estando mortos à lei, glória a Deus, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Glória a Deus. Claro, porque aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, cumpre toda a lei. E o subtítulo diz: a lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Viver por lei, na lei, sempre vai operar em nós, matando essa morte. Graças a Deus, porque vivemos agora pela graça, desde quando Cristo veio à terra em forma de homem. Está em Efésios 2,8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra de carne, para que alguém venha se vangloriar. Observe aqui comigo, glória a Deus. Desde já eu agradeço a você, seu carinho, glória a Deus, seu apoio, seu auxílio, que tem nos incentivado a estar aqui para levar uma palavra de Deus ao teu coração e os demais corações, pela qual eu tenho certeza que você compartilhará essas mensagens. Olha o que diz aqui, ó. Graças a Deus pela sua vida, hein? Estamos orando. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Está aqui na palavra 7,7 de Romanos, a seguir. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Conheci o pecado pela onde? Pela lei. Porque eu não conhecia a concupiscência. A concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ou seja, eu nunca ia conhecer o desejo se a lei não me dissesse, não cobice, Marcelo. Glória a Deus. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, todos os desejos, todas as paixões. Porquanto, sem lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivi sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Louvado seja Deus. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Está em Romanos aqui, ó, na sequência, capítulo 7, 13 agora. Logo tornou-se-me o bom em morte? Está perguntando, de modo nenhum. Tornou-se-me o bem em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Olha, a lei é espiritual. Que lei? Só o Torá? Só o decálogo? Os 10 mandamentos? Só a lei de Moisés? Está aqui, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual, meu irmão, minha irmã, de Gênesis Apocalipse, é espiritual, tá? Não é só simplesmente o decálogo, os 10 mandamentos, não é só simplesmente, tá? Como alguém escolhe guardar e algum dia nasce, não, a lei da palavra de Deus, Gênesis Apocalipse, espiritual. Mas aqui está dizendo, eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque, irmãos, o salmista já disse, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu, Senhor, daqueles que me são ocultos. Está no Salmo, meu irmão. Olha o Salmo 66, estrofe 18. Se eu atender iniquidade em meu coração, Deus não me ouvirá. É o Salmo 19, estrofe 11, salvo engano. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus. Referente ao versículo anterior que eu terminei de citar. Louvado seja Deus. Irmãos, tudo é palavra de Deus, tudo é lei. Aí alguém, uns primos por aí, atribui à lei apenas o decálogo ou, quando não, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, quando toda a lei, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ela é espiritual. É a estrofe 12 do Salmo 19. Quem pode entender os próprios erros? Você pode entender seus erros? Aí ele vai pedir aqui, ó, Senhor, expurga-me daqueles que me são ocultos. E no 66, 18, ele diz, se eu atender a iniquidade, se eu atender, se eu acomodar, se eu chamar, convidar para morar em mim, a iniquidade, Deus não me ouvirá. Mas aí entra a graça. Jesus Cristo, João capítulo 9, versículo 31, ora, saibamos que Deus não ouve a pecadores, mas se o tal é temente a Ele e faz a sua vontade, a este Ele ouvirá. Graça, meu irmão. Mas se ali a lei é toda a palavra, sabe? A lei da palavra de Deus é toda ela. Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro. Menino. Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Toda é. Colossenses, Filipenses, Efésios, Gálatas, Romanos, Atos dos Apóstolos, João, Lucas, Marcos, Mateus, de Malaquias a Gênesis, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia, a lei, toda ela espiritual, lei da palavra de Deus, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que eu faço não aprovo. Glória a Deus, é uma batalha. Nós somos formados, glória a Deus, tricotomia. São 3, espírito, alma e corpo. Alma sentimentalista só quer errar, só quer afastar você de Deus. Espírito, glória a Deus, ele só quer, graças a Deus, ao contrário da alma, levar você para Deus. Carne, corpo, o corpo só vai errar ou acertar se a alma e o espírito dentro dele conduzir ele a tal situação. Porque corpo sem alma está morto, corpo sem espírito não tem serventia nenhuma, só funciona com a alma e com o espírito. E corpo só erra se alma e espírito quiserem errar. Glória a Deus. Então eu lhe aconselho, alimente o espírito, não a alma. A alma é a faculdade dos pensamentos. A alma. Davi chega diante de Deus e diz, por que estás abatido a minha alma e por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Davi sabia que a alma dele estava perturbada. O espírito dele, que é interligado com a alma. E na verdade, se ele falasse, você não sabia disso. Espírito e alma não se separam. Ou na salvação ou na perdição. Agora, eu lhe aconselho, alimente o seu espírito, para que você resgate a sua alma, para que a sua alma não fique buscando opor-se ao espírito, o espírito quer agradar a Deus, a alma quer agradar a carne, Satanás e tantas outras coisas. Mas o que vai vencer, Marcelo? Você decide. Seu espírito tem que estar conectado em conectividade com Deus, com a sua palavra, fazendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Se você não vencer a alma, é sua derrota. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Marcelo, eu posso salvar o corpo? Pode. Marcelo, pode salvar a alma? Pode. Marcelo, pode salvar o espírito? Depende de você. Depende de você. Jesus já fez, agora é contigo. Nossa, mas Jesus já fez? Já. Tu não lembra, não? Que ele morreu
na cruz do Calvário, tudo que ele passou, ressuscitou dos mortos, pegou a chave da morte do inferno, sabe? Se assentou a dentro. Tu não lembra não que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tu não lembra disso não? Pois é, então passe a se lembrar. Jesus já fez, agora é você. Ah, eu quero ser salvo, depende de você. Ah, eu não quero salvação não, depende de você. Ah, eu quero Jesus, depende de você. Ah, eu quero viver sobre o pecado mesmo, depende de você. Jesus fez o que ele tinha de fazer, depende de você. Atos capítulo 4, versículo 12: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Mateus capítulo 15, versículo 13: toda árvore, toda planta, pois, que meu Pai Celestial não plantou, será cortada. Depende de você. Glória a Deus. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Se você se permitir o pecado morar com você e dormir com você, claro, você só vai errar. Lembra não que eu disse na Bíblia? Salmo 66, 18: se eu atender iniquidade, se eu acomodar iniquidade, se eu convidar a iniquidade para morar dentro de mim, Deus não me ouvirá. Lembra do Salmo 19, 12? Glória a Deus. Está escrito na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos, de número 19, 12. Quem pode entender os seus próprios erros? Livra-me, Senhor, tu, Senhor, daqueles que me são ocultos. Mas graças a Deus por João 9,31, e graças a Deus por Efésios 2,8. Graças a Deus, menino. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Observe. Carne, corpo. Seu corpo é formado de órgãos, membros, juntas e medulas. Só que eu repito, você veio errado. Carne, membro, corpo, não faz nada sozinho. Ou para erro ou para acerto. Não faz nada só. Para ele se locomover, depende da alma e do espírito dentro. Por isso que Paulo está dizendo aquilo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo, nos meus membros, órgãos, membros, juntas e medula, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim. Isso para fazer o bem. Mas não consigo realizar o bem. Se você se permitir a alma e o espírito ser dominada para desagradar a Deus, o corpo vai caminhar junto errando com eles. Se você se permitir o espírito e a alma agradar a Deus, o corpo vem junto agradando a Deus. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Claro, é só você se permitir, espírito e alma, a desagradar a Deus, vai levar o corpo a errar. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Pecado você pode mandar embora, todo momento. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarei. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Confessai uns aos outros. Ah, mas mesmo assim, em Cristo nós é pecador. Eu não estou dizendo que não é. Agora, uma diferença: pecador com Cristo e sem Cristo. Qual é melhor? Você com Cristo ou sem Cristo no pecado? Me diz aí. Com Cristo você já recebeu a graça, já tem o Espírito Santo. Com Cristo você tenta o máximo não pecar. Com Cristo você pode chegar a Ele a toda hora e Ele te perdoar. Com Cristo Ele pode te dar uma estratégia para você fugir dos pecados. E sem Cristo?
Ora, se eu faço o que eu não quero, já eu não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Você sabe o que está escrito em Provérbios capítulo 28, versículo de número 13? O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam, o que vai acontecer com ele? Vai alcançar as misericórdias de Deus, as misericórdias de Deus vai estar sobre ele. Glória a Deus, está aqui na palavra, menino. Louvado seja o nome do Senhor. 28, 13 de Provérbios. O que encobre a sua transgressão. Claro, não precisa cobrir sua transgressão, não. Nós saibamos que nós em Cristo somos pecadores, agora pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Se errou, menino, não precisa cobrir o seu pecado, porque Deus já viu. Tu vai cobrir de quem? Para quê? Nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Confessou, deixou, pronto, acabou. Alcança a misericórdia de Deus. É só se arrepender, é só confessar e é só largar o pecado. Pronto, as misericórdias de Deus voltam a morar contigo novamente. E para ela continuar é simples. Tente vencer o pecado todo dia. Em Jesus, por Jesus e para Jesus, orando, jejuando. Você sabe o segredo, você sabe os ingredientes, você sabe, glória a Deus, o que tem que fazer para vencer, inclusive é você mesmo. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que eu não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que eu não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Está na palavra, Isaías 59, 2. E os vossos pecados encobrem-se o rosto de vós, para que vos não ouça. Quer que Deus lhe ouça? Deixa o pecado de lado. Eu não consigo porque eu sou corpo, eu sou carne. Espera aí. Não estou dizendo que você nunca mais vai ter que pecar. E até porque pecado, a depender de que pecado é, e a depender se você conhecia ou não tira você do céu. O que tira você do céu é quando você não confessa o seu pecado. E a depender é quando você sabia tais pecados que ele apartaria de Deus de uma eternidade para todo sempre. Aí esse sim tira você do céu, que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus e tirar sua própria vida. Está na palavra, meu santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora olhe para cá. Marcelo, mas não tem uma chance não para quem tirou sua vida? Não. Uma pessoa que tira sua própria vida, ele está dizendo assim, Deus não existe. Marcelo, mas você não julgue não, viu? Porque ele estava em depressão. Era ainda. E a depressão nasceu de um dia para outro para ele arrancar sua vida. Tudo começa em fragmentação e pigmentação aos pouquinhos. E aí não houve tempo de procurar uma clínica, procurar um psicólogo, procurar família. Ninguém cai de um dia para outro. Se você observar, não existe uma queda de um dia para outro. Quando chega aquela culminância ali que a pessoa caiu, negativo, menino, ele já caiu lá atrás muito tempo. Foi um grão de areia que derrubou ele. Claro, uma montanha não vai derrubar ninguém. Então define aí, Marcelo, como é que é isso? Ser crítico da igreja é muito fácil. E fora? E está na palavra. É fácil. As bandejas vêm lá fora. E às vezes, se você der uma primeira brecha, você já caiu naquela brecha. Não foi nem no adultério que você caiu. Ou em outra situação, vamos dizer. Ninguém cai de um dia para outro. E ninguém cai em uma montanha. Alguém, quando cai, que se já caiu, é num grão de areia. Não vigiou, só foi acrescentando o grão de areia, acrescentando, até petrificar, até virar uma montanha. Tu acha que Sansão caiu de um dia para outro, de uma noite para outra? Não. Uma mentira ali, um engano acolá, tocou no corpo do leão morto, não poderia tocar, na carcaça, no cadáver, glória a Deus, mentira. Louvado seja Deus, encher a cara de mel de taperoá. Nazireu não poderia essas coisas. Apesar que Sansão, ele não caiu no dia que os filisteus arrancou os olhos deles. Não. Sansão caiu na primeira fragmentação de areia no seu caminho. Não vigiou. Ninguém cai de um dia para outro. Tá? Louvado seja Deus.
Glória a Deus. E ninguém se enche de Deus de um dia para outro. Pode acontecer, Marcelo, casos específicos. Com exceção de Cristo, eu conheço um. Saulo, quando se converte. Eu conheci ele. Poxa, mas você viu ele? Tocou a pouco? Não, na Bíblia. Conheci ele. Algumas exceções, tá? Bem raras, mas existe. Louvado seja Deus. De alguém se converter, já está cheio de Deus. Aleluia, para todos sempre, se ele quiser. Há algumas exceções. Mas menino. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha é contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você viu que em tudo isso aqui já, no final, tudo isso que Paulo está acontecendo com ele, que pode acontecer com qualquer homem normal, enquanto nós vivemos simbólico, tá? Enquanto Jesus não voltar. Aí Paulo indaga, primeiro ele afirma, eu sou um homem miserável, ele afirma, depois ele indaga, quem me livrará desta lei do pecado e da morte, desse corpo da morte? Ele sabia que Jesus livrava ele. O versículo 25 aqui, ó, dou graças a Deus por Jesus Cristo, no Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, se valer de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Por quê? Porque é impossível. Enquanto você estiver nesse corpo, nessa matéria, você sempre vai falhar. O melhor, eu lhe aconselho, procure falhar o mínimo possível. Se é que tem que falhar. E não fale proposital não. E não vai nessa não. Mas lá tem uma porcentagem na Bíblia que eu posso falhar aqui, uma porcentagem dessa. Não vale nisso não. Tente não falhar. É impossível, Marcelo? Eu sei que é impossível. Enquanto nós estivermos na carne, nessa matéria, nesse corpo, tá? É impossível não falhar. Porque a gente pensa, sabe? E materializando mesmo, apalpando mesmo, vendo mesmo que ouvindo. É difícil. Eu sei que é impossível, enquanto estiver aqui. Mas tente não falhar. E não vá nessa não, mas tem um percentual aí que eu posso falhar. Sabe? É como você tem um dinheiro na conta, aí você sabe que tem que gastar todo mês, aí tem um saldo lá, você está sempre juntando, aquele saldo está se multiplicando. Aí você quer fazer alguma coisa, aí você diz assim, não, mas se eu me apertar, eu tiro esse saldo aqui. Seria bom se você não mexesse, né? Deixasse lá para uma emergência maior, uma situação com mais detalhes, uma coisa que seria mais dificultosa, né? Glória a Deus. E para quem consegue ajudar, guardar dinheiro, amém, eu louvo a Deus pela sua vida. Se você pode, faça isso, porque pode lhe ajudar no futuro e alguém que Deus tocar em seu coração para você abençoar. E você vai ser mais do que abençoado. Tá bom, meus amados? Está aí a palavra. Está aí a palavra de Deus. Então, não tome pretexto. Não vá para outro contexto. Não, como eu sou carne, então eu posso aqui falhar um pouquinho. Jesus vai me entender, o pastor vai me entender, os obreiros vão me entender. A igreja vai me entender, porque aqui é um corpo, aqui é um espírito, uma alma é um corpo. E olha, ele sabe que a alma é sentimentalista, e ele sabe que o corpo só é se a alma e o espírito permitir. Então, eu tenho aqui um percentual que eu posso errar tranquilamente. Não assim não. Vá não. Evite o máximo possível. Você sabe, eu sei, tem coisa que eu posso evitar. Ou aqui, ou então apalpando. Ou vendo, visualizando, ou ouvindo, ou cheirando, ou diquitando, ou nos pés, na caminhada. Você sabe, tem coisa não. Tem um percentual de coisas, de pecado, que você sabe que tanto você quanto eu podemos evitar. Você sabe disso. Está aqui, ó, para nos ensinar. Para nos auxiliar. Deus, Jesus, Espírito Santo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação na opção todas. Deixe o teu comentário, deixe o joinha legal. Passe esse link adiante. Deixa Deus te usar, menino. Sinta-se todos abraçados pela pessoa e presença do Espírito Santo de Deus e pelo teu servo aqui, irmão Marcelo. E até a próxima.
Se papai nos permitir, enquanto não chega outra oportunidade, não vamos parar não, vamos continuar realizando a obra de Deus. Forte abraço, meus amados.